Bom, pessoal, então, retomando o trabalho agora pela parte da tarde, acredito que daqui a pouco vão chegar um pouco mais de pessoas, mas realmente acho que hoje em dia os mais preocupados são os já aposentados, os que estão na boca da aposentadoria. Não que os de nós, assim, da situação de detalhes não estejamos, mas é que a gente já tem a perspectiva de que muito provavelmente vai ter uma outra reforma até a gente se aposentar, então a situação é um pouco mais complicada. Mas então, desde já, vou passar o microfone aqui para o Dr. Nusdeu, quem não nos acompanhou de manhã. Ele é o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, nosso diretor de Previdência da ANAP, e tem acompanhado muito de perto a proposta de reforma e tem aqui apresentado, então, quais são as diferenças, caso essa reforma passe, quais as dúvidas e, na verdade, para pensar em propostas, eventualmente, de mudança dessa reforma, né? O que nós podemos trabalhar junto à Câmara e ao Senado para melhorar a situação. Então, vou passar aqui. Muito obrigado, presidente Marcela, doutor Telmo, colegas. Prazer estar agora aqui nesse novo módulo, né, da tarde. Estamos discutindo agora a situação dos servidores que ingressaram no serviço público após a aprovação da emenda constitucional número 41. Então, servidores que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, esses servidores, para esses servidores foi colocada uma regra de transição no artigo 3º da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que estabelece, né, para todos os servidores que ingressaram até a data da promulgação da emenda, que a gente não sabe quando vai ser, a seguinte regra de transição: 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. Eu de manhã falei, vou repetir, que na primeira versão que foi apresentada aos deputados antes da apresentação da PEC, estava como requisito de idade as atuais idades, 55 anos para as servidoras e 60 anos para os servidores. Então, houve uma alteração deliberada, quer dizer, eles realmente aumentaram em 1 ano a idade da partida. Então, hoje em dia, se nada tiver mudado, se essa PEC não for aprovada, as idades são 55 anos para a servidora, 60 anos para servidor. Se a PEC for aprovado, já na saída nós saímos de 1 ano a mais. Bom, os outros requisitos não mudaram. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e aqui sim, o pedágio que foi colocado para os atuais servidores. Na proposta do presidente Temer, o pedágio que ele imaginou colocar é aquele pedágio que sempre norteou as transições no sistema constitucional brasileiro. É um tempo de contribuição faltante. Quer dizer, você pensa quanto seria um tempo de contribuição faltante e aí se chegaria na idade para quem já estava no sistema. E sempre regras novas para quem entra do sistema dali para frente. Pois bem, a proposta do presidente Temer era, originalmente, 50% do tempo de contribuição faltante, independentemente da idade. Então, desde que tivesse essas idades, se alguém faltasse, sei lá, 1 ano, então seria 50% de 1 ano. Se faltasse 2 anos, seria 50% de 2 anos. É uma regra que é tida como justa, quer dizer, cada um paga proporcionalmente aquilo que falta e considero que é muito importante quem começou a trabalhar mais cedo. Quem começou a trabalhar mais cedo, às vezes não tem idade, mas já tem um razoável tempo de contribuição. Em princípio, tem direito a uma transição melhor. Pois bem, na atual proposta, não existe esse sistema. Então, o sistema de pedágio é um sistema por pontos que é composto pela soma de idade mais tempo de contribuição.
Então, inciso 5º do artigo 3º da PEC, que é a regra do pedágio. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nos nos parágrafos 2º a 4º. Então, além daquelas idades, que nós já sabemos que é um ano maior do que as idades atuais, o servidor ou a servidora vão ter que pagar um pedágio, que significa chegar nessa pontuação. 86 anos para as servidoras, 96 anos para os servidores. Idade mais tempo de contribuição. Só que essa é uma regra móvel, ou seja, isto vale apenas no ano de 2019. Por quê? O parágrafo 2º estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2020, portanto, vamos lá, a emenda vai ser aprovada algum dia de 2019, com essa regra. 1º de janeiro de 2020, ou seja, poucos meses depois, né, partindo do princípio que será aprovada esse ano, né? Isso não se tem certeza, mas se trabalha com a ideia de que o governo vai fazer muita força para votá-la ao longo deste ano. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 5º do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Então, ou seja, 2019 é 86 mulher, 96 homem. 2020 já passa a ser 87, 97. 2021, 88, 98. Ou seja, é um sistema que é feito para adiar a aposentadoria de quem está mais perto. Perfeito? E com relação à idade, que nós vimos que era 56 anos servidora e 61 anos servidora, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será elevada para 57 anos de idade se mulher e 62 anos de idade se homem. Bom, esses servidores, né, entraram a partir de 2004. Então, presumivelmente, não tem todo esse tempo de contribuição ainda, então vão ter que preencher todas as condições, terem um dia 30 anos de contribuição, terem um dia 20 anos de efetivo exercício no serviço público, terem os 5 anos no cargo que se der aposentadoria e essa média. Então, já é a regra que para eles vai ser a regra definitiva. Será a primeira transição desses servidores, que até hoje, quando entraram, já eram regidos pelas normas do corpo permanente da Constituição, pelas regras do artigo 40, não foram colocados nas regras de transição anterior. Então, qual a regra de transição que eles vão ter? Uma regra que vai ser a soma de tempo e idade, mas sempre subindo. Bom, então alguém poderia dizer, bom, então vai ser aumentada em um ano a partir de 2020 até se atingir o limite de 100 pontos para as servidoras e 105 pontos para o servidor. Mas não é só. O parágrafo 3º estabelece que lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal estabelecerá a forma como a pontuação referida no inciso 5º do caput será ajustada após o término do período de majoração a que se refere o parágrafo 2º. Ou seja, esse é o ponto de partida. Lei complementar vai poder definir, e certamente acho que a ideia é definir, pontuações maiores. Então, para esses nós vamos ter 2 tipos de transição. A transição desses pontos e a possibilidade de daqui a 10 anos, né, quando se atingir essa pontuação, lei complementar estabelecer mais outros pontos. Então, eu acredito que é uma geração que já vai pegar as novas regras, tá certo? Quer dizer, vai ser aquela geração que, com a aplicação dessa regra, imagine, fórmula 105 para servidor. O que é a fórmula 105? É 40 anos de contribuição,
65 anos de idade. Mas pode aumentar. Aliás, volte e me pergunto, mas é isso ou pode aumentar? Não, eu falei, é isso por enquanto. Daqui a 10 anos já está prevista uma lei complementar que poderá aumentar. Eles chamam isso a fórmula 95-105 móvel, quer dizer, pode ir subindo mais de acordo com a expectativa de vida. Então, para esses servidores que entraram há menos tempo, né, que vamos dizer que alguém tem entrado no começo de 2004, é alguém que está fazendo agora 15 anos de serviço público, né? Nós estamos no começo de 2019, são pessoas que têm 15 anos de serviço público. Então, a ideia é que, até atingir essa pontuação, estejam próximos, no mínimo, de perto de 40 anos de contribuição e perto de 65 anos de idade. E, para as servidoras, uma regra que abate um pouco menos da regra da idade, quer dizer, não precisa chegar até 65 anos, mas certamente vai ter que ter uma pontuação na faixa dos 100 pontos. Bom, então, essa será a regra do pedágio para esses servidores. A dúvida que se coloca é com relação ao cálculo dos proventos. Hoje, esses servidores, eles já estão no regime de médias e, pela redação do atual artigo 40 e parágrafos da Constituição, esta média é regulada em lei federal. Então, é regulada pela Lei 10.887 de 2004, né, editada logo depois da promulgação da emenda, fixando que a média das remunerações que eles levarão para o cálculo dessa média final corresponde, isso está na Lei 10.887, às 80% maiores remunerações. Então, se pergunta, por que 80% das maiores remunerações? Porque há uma ideia, né, em direito previdenciário, de que a aposentadoria, em princípio, deve corresponder mais aos valores finais da remuneração das pessoas do que aos valores iniciais. A gente imagina que, ao longo do tempo, as pessoas vão progredindo na vida, vão contribuindo sobre um valor maior. Então, na hora de se calcular o valor dos proventos, despreza-se uma parte das menores contribuições. Então, hoje, essa média é uma média que pega as 80% maiores remunerações, 20% são desprezadas. Então, o sistema que foi colocado para esses servidores será a regra do inciso 2º do parágrafo 7º do artigo 3º da PEC. Os proventos corresponderão a 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, correspondentes a 100% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994, ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite de 100% para o servidor público não contemplado no inciso 1º. Então, só para que não tenha dúvida, o inciso 1º foi uma exceção a essa regra que foi colocada para os servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003. Quem entrou até 31 de dezembro de 2003 já pegou a regra das outras emendas. Quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 já pegou a regra do corpo permanente da Constituição pós-emenda constitucional 41. Então, esses servidores passam a ter essa regra de cálculo dos proventos. Então, repare como fica menor. Antes era uma média das 80% maiores remunerações, ou seja, você já desprezava as remunerações menores. Agora é 100% de toda a remuneração, ou seja, vai pegar as menores remunerações também, mas não 100% no total. É 60% da média aritmética simples dessas remunerações, né, de todas as remunerações, nos primeiros 20 anos. E 2% a mais por cada ano trabalhado. Ou seja, vai dar 40 anos. Então, ou seja, na nossa hipótese,
tá certo? Que eu acho que vai ser uma regra muito parecida para esses servidores, salvo aquele que talvez tenha entrado muito cedo, etc. e tal, então talvez consiga mais tempo de contribuição para não ter a idade, vai chegar na fórmula, mas eu acho que até lá, com esse sistema de pontos, isso acaba acontecendo para todo mundo. Ou seja, é uma geração que vai ficar aos 40 anos. Então, ou seja, para esses servidores, nós estamos alterando as regras que hoje estão no artigo 40, parágrafo 1º lá da Constituição. Quer dizer, lá está 60 anos, vai para 65, lá tem 35 anos de contribuição se servidor, acaba indo para 40 anos, e a possibilidade, como eu já falei, de o pedágio aumentar a pontuação a partir de daqui a 10 anos. É algo que nós estávamos falando hoje de manhã, quer dizer, toda a lógica desta emenda é prorrogar ao máximo a concessão da aposentadoria e diminuir razoavelmente o valor do benefício. Então, essa é a regra tanto da condição para esses servidores se aposentar, quanto para o cálculo de seus futuros proventos. Perfeito? Bom, além disso, né, eles têm uma situação que isso é igual para todo mundo. Então, todos os servidores, ativos ou inativos, vão sofrer um aumento da contribuição previdenciária. Então, uma das ideias da emenda é desconstitucionalizar as regras do corpo permanente. Então, no corpo permanente, que hoje está muito bem definida a regra para os servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004, sai essa regra da Constituição, sai a constitucionalização dessa regra e isso é substituído por uma lei complementar. Agora, no tocante à alíquota, que já temos uma regra da Constituição, que acho que todos conhecem, que é a regra do artigo 149, parágrafo 1º, aquela que determina que os estados e os municípios são obrigados a criar alíquotas previdenciárias, no mínimo igual à da União, não podem ser inferiores da União, passa a ter, na própria emenda constitucional, se essa PEC vier a ser aprovada desse jeito, alíquotas pré-fixadas no texto constitucional. Estamos até brincando, né, doutor Telmo? Quer dizer, desconstitucionaliza o que está constitucionalizado e constitucionaliza o percentual de alíquota para cada faixa. Pois bem, isso está no artigo 14 da PEC. Até que entre, é o texto da própria PEC, até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio do regime próprio de previdência social da União, a contribuição previdenciária do servidor público ativo, de quaisquer de seus poderes, incluídas as entidades autárquicas e suas fundações públicas, para a manutenção do regime próprio de previdência social, será de 14% incidente sobre a base de contribuição estabelecida no artigo 4 da Lei 10.887. Então, está se constitucionalizando as alíquotas e a forma de incidência delas sobre uma fórmula prevista em lei. Então, vem uma pergunta: se essa lei um dia for alterada, tem que alterar a Constituição? Vamos dizer que um dia se revogue. Não, acho que essa base está errada, vamos mudar. A Constituição está colocando a própria lei. Eu estou falando isso para a gente ver assim, o nível de minúcias que a PEC chega a pensar. Quer dizer, nesse nível, não fala se dirá sobre a base, já se sabe que é previsto em alguma lei. Não, é a base na lei 10.887. Então, já é fixado em 14%. Acho que hoje todos sabem, na União é 11%. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul se trabalha com 14%. Tá? Então, vai ser 14% para todos os entes, se a PEC for aprovada deste jeito. Perfeito? Pois bem, só que a Constituição, ela também coloca, a emenda à Constituição, ela também coloca alíquotas progressivas. Então, ou seja, há uma imediata fixação de 11% para 14% sobre o total da remuneração,
mas é estabelecida neste parágrafo primeiro, no parágrafo primeiro desse dispositivo, a possibilidade de alíquotas progressivas. Então, o parágrafo primeiro coloca claramente: a alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerando o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros. Olha, vai estar tudo na Constituição. Inciso 1º, até um salário mínimo, redução de 6 inteiros e 5 décimos pontos percentuais. Então, até um salário mínimo vai passar de 14 para 7,5, vai ser reduzido 6,5 pontos. Há uma redução de alíquota. Acima de um salário mínimo até R$2.000, está colocado o valor na própria emenda, R$2.000. Redução de 5 pontos percentuais, ou seja, vai de 14% para 9%. Inciso 3º, de R$2.000,01 até R$3.000, redução de 2 pontos percentuais. Vai de 14% para 12%. Até quanto? Oi? É de R$2.000,01 até R$3.000. Inciso 4º, de R$3.000,01 até R$ 5.839,45. R$ 5.839,45 é o valor do teto do regime geral. Tá certo? Então, ou seja, de R$ 3.000,01 até o teto do regime geral, sem redução ou acréscimo, ou seja, fica os 14%. Inciso 5º, de R$ 5.839,46 até R$ 10.000, acréscimo de meio ponto percentual. Então, vai para 14,5%. Inciso 6º, de R$ 10.000,01 até R$ 20.000, acréscimo de 2 inteiros e 5 décimos percentuais. Ou seja, vai para 16,5%. Inciso 7º. Antes que vocês fiquem desesperados, só tem 8 incisos, tá? Não vai chegar a todas as faixas assim, tá certo? Inciso 7º, de R$ 20.001 até R$ 39.000, que é próximo do teto, né? Acréscimo de 5 pontos percentuais. Então, aqui é um aumento grande. Vai de 14% para 19%. E, finalmente, inciso 8º, acima de R$ 39.001, ou seja, qualquer valor acima disso, acréscimo de 8 pontos percentuais. Então, vai de 14% para 22%. Agora, é claro que, sendo a alíquota progressiva, é calculada a alíquota de cada faixa. Então, o total não será 22%. Então, se quiser, o governo já nos fez essa conta mastigadinha. Até um salário mínimo, a alíquota real vai ser 7,5%, ou seja, tem aquela redução integral. Até R$ 2.000 vai ter uma alíquota que vai chegar entre 7,5% e 8,25%, ou seja, vai incidir essa faixa. E na faixa maior vai ser uma alíquota real de 16,79%. Bom, aqui eu acho que nós temos que fazer um comentário. 11% é o valor que se entende como valor equilibrado para um cálculo atuarial. Então, você vê que, de um modo geral, é o valor que se coloca para a União, é o valor que meio que norteia quem está no regime complementar. Tal. Então, há uma permissão que muitos estados se utilizaram de que essa alíquota pudesse subir de 11% para 14%. Então, há estudos que mostram que, atuarialmente, o aumento de 11% para 14% é um aumento substancial. Em termos de cálculo atuarial, não é um aumento pequeno. Pois bem, neste caso, chegará a esse valor. Quer dizer, para esses salários maiores, a alíquota poderá chegar a 16,79%. Então, é uma regra que está sendo colocada para todos os servidores a partir da aprovação da PEC, se for aprovada desse jeito.
Aí tem uma questão constitucional importante, quer dizer, no passado, o presidente Fernando Henrique Cardoso já propôs a alíquota progressiva por lei, não foi por emenda constitucional, e o Supremo, por vários fundamentos, julgou inconstitucional aquele aumento por lei. Mas ele já enfrentou, o Supremo, apesar de ter sido proposta por lei, o Supremo já enfrentou a questão da vedação do tributo com efeito de confisco, tá certo? Então, acredito que é uma questão que certamente, em algum momento, se colocará. Quão além de 14% é um valor admissível? Guardem isso, porque nós vamos ter agora um outro item, tá certo? Pois bem, aí vocês podem pensar, puxa, então a própria emenda constitucional vai regular esse valor, então vai ficar congelado este valor das alíquotas e esses valores expressos em reais? Se um dia o governo resolver mudar a moeda, o dispositivo perderá a sua sustentação? Então, o que está colocado no parágrafo 3º é que esses valores vão ser reajustados na data, a partir de todos os reajustes do regime geral de previdência. Então, é fixado um valor, mas que vai ser alterado para fins de atualização dessa tabela. Bom, uma outra mudança que está sendo proposta, está aqui, ó, é a chamada contribuição extraordinária. Ou seja, é prevista a possibilidade de, além da existência da chamada contribuição ordinária previdenciária, que é essa que habitualmente nós pagamos, a criação de a criação de contribuições extraordinárias. Esta regra já está no corpo permanente da Constituição, ela vai ser inserida no artigo 149 da PEC. Então, o artigo 149, parágrafo 1º, passa a prever a possibilidade de, além da chamada contribuição ordinária, a possibilidade de criação de contribuições extraordinárias, e o parágrafo 2º, daí tem o parágrafo 1º, aí tem o parágrafo 1º-A, que vai estabelecer regras da contribuição ordinária, e tem o o parágrafo 1º-B do artigo 149, que tenta criar a possibilidade, tenta definir a ideia da chamada contribuição previdenciária extraordinária. Ela deixa claro que a contribuição extraordinária, ela vai ser necessária quando existir déficit atuarial no sistema. Então, ela fixa no parágrafo 1º-C que a contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas observará os seguintes critérios. Então, a primeira regra importante da contribuição previdenciária é que ela vai incidir sobre servidores ativos, servidores aposentados e pensionistas. Ou seja, não exclui os servidores ativos. Servidores ativos, qualquer que seja o momento que ele está no serviço público, ele pode ser chamado a pagar uma contribuição extraordinária. Exemplificamente, faça um concurso, chegou, tá certo? Não recebeu nenhum benefício, não pagou nada, teoricamente, ele pode ser objeto de uma contribuição previdenciária extraordinária. Bom, seguintes critérios. Primeiro, dependerá da comprovação da existência de déficit atuarial e será estabelecida exclusivamente para promover o seu equacionamento por prazo determinado e em conjunto com outras medidas para equacionamento do déficit, observado, e aí tem lá a remissão ao artigo 40 da Constituição Federal do Corpo Permanente. Inciso 2º, poderá ter alíquotas diferenciadas com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40. Então, aqui, uma coisa que eu acho que todos já sabem, mas é sempre bom repisar, que o artigo 40 da Constituição, que hoje formata o regime próprio dos servidores, a ideia será desconstitucionalizar essas regras, ou seja, tirar da Constituição, tirar do artigo 40, as regras hoje existentes e jogar tudo para uma lei complementar.
Essa é uma das intenções da PEC. Por isso, essa remissão que volta e meia é feita. Então, quais são esses critérios? A linha A, condição de servidor público ativo, aposentado e pensionista. Então, pode ser um dos fatores de alteração de alíquota. A linha B, o histórico contributivo ao regime próprio de previdência social. Aqui é o entendimento que nós temos, é que, ao criar alíquotas de contribuições previdenciárias extraordinárias, o eventual histórico contributivo do servidor pode ter tratamento diferente. Alguém que tenha contribuído por menos tempo, em tese, pode ter uma alíquota maior do que alguém que tenha contribuído por mais tempo. A linha C, a regra de cálculo do benefício de aposentadoria ou de pensão implementado. Ou seja, a própria regra de cálculo que essa pessoa pode ter pego. Então, em princípio, nossa interpretação é que talvez proventos maiores possam ter alíquota de contribuição previdenciária, extraordinárias também maiores, tá certo? E, finalmente, a linha D, o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Ou seja, não só está sendo criada a possibilidade de contribuições, criada na própria Constituição, a ideia de contribuição previdenciária extraordinária, como já está estabelecendo critério para, eventualmente, ela ser cobrada numa alíquota não tão pequena. Então, ou seja, o grande risco para os servidores é que a alíquota pode ser progressiva e pode chegar, como vimos, a 16,79% para certos salários, sem contar a ideia da contribuição previdenciária extraordinária. Então, é um quadro que o jornalista que escreve na Folha, Vinícius Torres Freire, falou que no que se refere ao regime próprio, não é propriamente uma emenda, é um plano racional de redução de vencimentos e proventos dos servidores. Está lá escrito, tá certo? Então, este é um ponto importante, contribuições previdenciárias extraordinárias. Nós não vimos limite de valor. Teoricamente, é para sanear o déficit. Então, é uma questão interessante. Se a própria ideia de alíquota progressiva, em tese, já pode ter uma ideia de vedação de confisco, imagine uma regra aberta como essa. E aqui tem uma questão interessante. O dispositivo fala por prazo determinado. Quer dizer, supostamente, em algum momento, você vai zerar esse déficit atuarial. Aí tem uma questão interessante. Está sendo proposto para a regra do corpo permanente o chamado sistema de capitalização, ao invés do sistema hoje existente, que é o chamado sistema de repartição. E há uma indicação, pelo menos assim parece haver um consenso entre todos os economistas, de que, se o Brasil vier algum dia a mudar o regime de repartição para o regime de capitalização, possivelmente o custo de transição de um sistema para o outro sistema aumentará o déficit. Então, quando a Constituição fala por prazo determinado, eu acho que vai acabar, se isso acontecer, sendo por um prazo indefinido, porque o déficit não vai cair. Então, acho que, além de tudo, nós temos esse risco também. Se aprovado o sistema de capitalização, alguém vai dizer, não, mas agora o déficit ficou maior. Então, ou seja, reparem que temos medidas bastante duras com relação a contribuições previdenciárias dos servidores. Bom, uma outra mudança importante, que isso é para todos os servidores, é a redução da pensão por morte. Hoje a pensão por morte, está no corpo permanente da Constituição, ela é integral até o teto do regime geral e 70% da diferença da remuneração em relação ao teto do regime geral. Então, seria mais ou menos o seguinte: até R$ 5.839,45, aquilo que a gente viu que é o teto do regime geral, a pensão é integral. Se alguém falece e ganha até esse valor, ele recebe pensão integral. O seu cônjuge recebe pensão integral. Agora, com uma remuneração maior, a diferença entre o teto do regime geral e o valor é só 70%. A proposta é diminuir para
50% o valor da pensão, e o restante seriam cotas de 10% que não seriam reversíveis. A partir do momento que a pessoa perdesse a condição de dependente, isso seria extinto. Então, a pensão tenderá a ser menor. E há uma segunda situação, que é uma diferenciação que hoje não existe entre a pensão decorrente do falecimento de um servidor ou uma servidora já aposentado e o falecimento de um servidor ou de uma servidora ainda em atividade. Hoje não tem essa diferenciação, mas passa a ter. Se é do servidor já aposentado, é com relação ao valor, esse percentual com relação ao valor dos proventos. Se é do servidor em atividade, vai ser esse percentual, mas não sobre o valor do que seriam os vencimentos, sobre o valor do que seriam os proventos de acordo com as regras de aposentadoria por incapacidade. Ou seja, é uma maneira que eles têm também de reduzir o valor da pensão. Então, ou seja, também é algo preocupante, nós estamos tentando mostrar isso, que também isso é uma situação injusta. Então. E, finalmente, nós temos uma situação que também está sendo colocada para todos os servidores, que é a impossibilidade, em princípio, de cumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte. Acho que todos sabem que esse é um tema razoavelmente controvertido e tem até uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento. Mas, em princípio, sempre se entendeu que eram benefícios diferentes custeados por fontes diferentes. A pessoa contribui para a sua aposentadoria e, se um dia ela falecer, para que o seu cônjuge receba pensão por morte. Então, se o cônjuge remanescente já é aposentado e recebe proventos, em princípio, parece, até para seguir a orientação que o Supremo tem dado em casos de cumulações lícitas, parece possível que se entenda que a pessoa possa receber os seus proventos para os quais ela contribuiu e a pensão por morte que o seu cônjuge contribuiu para se viesse a falecer. Isso fica vedado. Então, a partir da promulgação, se a emenda for aprovada desse jeito, o cônjuge remanescente poderá escolher o benefício de maior valor, mas não receberá simultaneamente os dois, salvo algumas cumulações até alguns salários mínimos. Então, essa regra está no artigo 12º da PEC. Vamos achá-lo aqui. É o parágrafo 10º do artigo 12º. A acumulação de benefícios previdenciários observará os seguintes requisitos. Então, o que nós estamos tratando aqui é o inciso 3º, que é colocado expressamente para vedar essa possibilidade que eu acabei de falar. A acumulação de benefícios previdenciários observará os seguintes requisitos. Inciso 3º, no recebimento de mais de uma pensão por morte, deixado por cônjuge ou companheiro, e o exemplo, de pensão por morte de aposentadoria no âmbito do regime de previdência que traça esse artigo, será assegurado o direito de recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. 80% do valor igual ou inferior a um salário mínimo. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. E 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Então, o máximo vai poder haver de cumulação de pessoas que já recebem um dos benefícios é até, no máximo, até 20% do que exceder a 4 salários mínimos. Então, isso muda um pouquinho, o sistema hoje em vigor, que convivem, aparentemente sem grandes problemas, apesar da repercussão geral do Supremo, a possibilidade de as pessoas
receberem benefícios decorrentes do sistema contributivo. Nós até, né, doutor Théo, nós até já vimos, né, que aqui aparentemente está tendo uma violação grave do chamado princípio da isonomia. Se eu sou servidor, venho a falecer e a minha esposa não trabalha, ela vai receber integralmente o benefício da minha pensão por morte. Agora, se ela trabalha, contribui para o sistema, ela vai ter que optar, porque ela não pode receber os dois juntos. Então, parece que pode-se pensar numa violação do princípio da isonomia. Parece, né? Acho que é uma possibilidade real. Bom, como boa parte das normas estão sendo desconstitucionalizadas no corpo permanente, alguma possibilidade pode até vir a ser alterada nessa futura lei complementar que vai ser ditada por força da nova redação do artigo 40 da Constituição. A ideia será desconstitucionalizar e jogar para uma lei complementar. Então, tem uma série de regras, por exemplo, reajuste do benefício, tá certo? Que tem uma certa dúvida se não pode vir a ser alterado por lei complementar. Tá certo? É uma questão que se coloca. Então, isso não está muito claro, eu não posso assegurar nem que sim, nem que não, mas eu não cravaria que não pode amanhã uma lei complementar, sei lá, daqui a um ano, vou mudar agora a fórmula de reajuste, não estará lá mais na Constituição. Então, por isso que um dos pontos que nós achamos importante é tentar tirar da Constituição, tentar tirar da proposta essa ideia da desconstitucionalização. O que quer que se queira colocar, se colocar na Constituição, que foi o que o Brasil sempre fez. As regras constitucionais ficam sendo claras. O que pode, o que não pode, como pode, quais são os limites, está tudo na Constituição. Acho que isso criou, inclusive, segurança jurídica com relação a vários pontos, que não estavam tão claros na Constituição e acabaram sendo constitucionalizados. Bom, eu sei que, para esse grupo de servidores, tem uma questão bastante importante. São pessoas que nós vimos, né? No máximo, estão fazendo agora 15 anos de serviço público, isso considerando aqueles que entraram logo no começo de 2004, mas é todos que entraram a partir de 2004. Vai pegar pessoas que entraram em 2005, 2006, 2007, etc., até a instituição do chamado regime de previdência complementar, que só foi instituído a partir do ano 2013. Então, são servidores que têm razoavelmente pouco tempo de contribuição e pode ser que para esses servidores, em relação às regras que ele está vendo, que podem ser colocadas na Constituição, ou talvez nessa lei complementar, que possam lhe atrapalhar, eu acho que é uma situação que ocorre bastante, pessoas deste grupo quererem ter a possibilidade de migrar para o regime de previdência complementar. A vantagem qual é? É que lá a contribuição previdenciária só incide sobre o teto do regime geral de previdência. O resto é a poupança que o servidor ou a servidora vai fazer de acordo, né, com a sua programação, quanto eles entenderem que tem que colocar, e até um determinado valor com a contrapartida obrigatória do ente federado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, você já tem o regime de previdência complementar, quem está nesse regime paga contribuição previdenciária para o regime próprio até R$ 5.839,45, e o que ele quiser pagar mais é facultativo, ele paga no regime de previdência complementar e até um determinado valor, o Estado do Rio Grande do Sul tem que colocar o mesmo valor. Então, imagina-se, né, se esse dinheiro for muito bem gerido, bem aplicado, que no futuro, talvez, esse servidor, se vier a migrar, ele vai ter a possibilidade de ter um valor acumulado maior do que, talvez, no regime próprio. É uma questão que a gente sempre fala, tem que ficar ao alvedrio de cada um vai estudar melhor a situação e ver o que prefere fazer. Mas eu acho que nós temos que, pelo menos, possibilitar essa possibilidade é legal, né? Quer dizer, temos que trabalhar com que essa possibilidade venha a ser real. Aí tem um grande problema, que é um problema de compensação dos regimes. Esses servidores já contribuíram no regime próprio
com uma alíquota, né, aqui no caso de 14%, lá em São Paulo ainda é 11%, sobre a totalidade de sua remuneração. Então, eu imagino que, de um modo geral, as pessoas que queiram migrar não estão, digamos assim, muito conformadas em perder esse valor, que, afinal, eles contribuíram para o outro sistema. Então, nós teremos que ver, isso é uma coisa que nós temos falado para muita gente, uma fórmula justa do Estado ressarcir esse valor da contribuição para que esse servidor que venha migrar não venha a ter uma situação de desequilíbrio contra ele que ele não deu causa. E esse a gente tem visto que é o grande problema. Então, só para vocês terem uma ideia, lá em São Paulo, essa migração nem foi permitida. A lei que criou o regime de previdência complementar só se aplica a servidores que ingressaram no Serviço Público do Estado de São Paulo após a sua publicação. Ou seja, não possibilitou que servidores que estão nessa situação, ou seja, entraram depois de 2004 e antes da instituição do regime de previdência complementar, que lá foi em 2013, pudessem migrar. Mas nós já temos exemplo de ações judiciais em que está sendo colocada essa possibilidade, até porque quem tiver o trabalho de ler a PEC com calma, vai ler que está escrito, quando fala do regime próprio, o servidor é submetido ao regime próprio, desde que não tenha migrado para o regime de previdência complementar. Por quê? Porque se sabe que essa migração é absolutamente permitida pelas normas dos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição. Então, essa acho que talvez seja a grande questão que acho que nós, não digo nós, são as entidades todas, estamos buscando uma solução. Uma solução que seja o exercício regular de um direito. E aí cada um vai pensar se quer ou se não quer fazer. Na União, acho que todos acompanharam, né, esse prazo foi fixado num determinado período e acabou de ser prorrogado por uma medida provisória recentemente convertida em lei. Então, esse prazo está reaberto para essa migração. E na União, isso está regulado na lei que criou o regime de previdência complementar no âmbito da União, é pago um benefício especial no momento da aposentadoria. Ou seja, não há nenhum desembolso agora, mas há a ideia da União ressarcir esse período lá na frente, quando esses servidores vierem a se aposentar no regime de previdência complementar. Então, acho que eram essas as principais colocações com relação a esse grupo de servidores. E agora eu passo a palavra ao Dr. Telmo para suas considerações. Boa tarde a todos. Com relação a esse grupo específico, né, o Nusdeu já referiu o nosso trabalho para... Nós temos 2 pontos específicos que nós estamos trabalhando fortemente. Primeiro é retomar que a média seja calculada por 80% das maiores contribuições, que é o que se faz hoje em relação a esse grupo. Ou seja, isso é um agravamento da situação, né? Porque a média sempre, em regra, ela diminui o valor do benefício, porque senão não teriam alterado a Constituição lá para botar grana na média. Lá em 2004, eles alteraram porque eles simularam e viram que reduz o benefício, né? E reduz significativamente. Eu disse hoje de manhã, como para os que estão na mesma minha situação, tem uma hipótese de proposição de aposentadoria com base na média, a minha aposentadoria ficaria entre 30% e 40% menor do que pelo valor total, fazendo a minha média de contribuição desde 94. Eu simulei já, foi simulado. Então, o primeiro passo para que isso seja, vamos dizer, minimizado, é manter a média que tem hoje. Desprezar 20% das menores contribuições, né? Porque, em regra, as pessoas não têm uma vida funcional toda num estágio remuneratório estável e alto. A outra questão que nós temos nos debatido também é a questão que envolve a possibilidade, que o Nusdeu acabou de falar, de esses
colegas que estão no regime de médias possam optar, se assim entender, pelo ingresso, pela adesão ao regime de previdência complementar. Aqui no Estado tem a possibilidade. Não, hoje tem, né? Está prorrogado, tem a possibilidade. No entanto, a possibilidade que dão aqui é uma possibilidade que te faz abrir mão de boa parte do que tu contribuíste. Eu fiz aqui a conta rapidamente. Um procurador do Estado de classe inicial, que tem pura e simplesmente seu subsídio, ele contribui para a Previdência hoje com 3.351,30. Ele, se contribuísse no limite do INSS, ele contribuiria com R$ 817. Então, na verdade, tem uns 2.500, grosso modo, né, que seriam perdidos, que ele contribuiu durante esse período, mensalmente, e que não seriam considerados em nenhum momento, e não estou nem falando da cota patronal, né? Estou falando só da cota do trabalhador, né? Que a cota patronal, em tese, seria o dobro disso, né? Então, há um valor significativo aqui de perda de valor que foi levado para dentro do regime da Previdência, para dentro do regime próprio de Previdência, e que seria o Estado se apropriaria dele sem nenhuma contrapartida, né? A União resolveu isso de alguma forma com o tal do benefício especial, né? Jogando isso lá para quando fosse deferido o benefício, né? Mas já dizendo que esse valor, quando chegar o momento apropriado, ele vai ter que ser incorporado. Ou seja, um servidor da União que faça essa opção, como agora reabriu a opção, e muitos estão fazendo, eu tenho colegas de todo o Brasil, casados com o Procurador Federal Nacional, com servidores públicos federais, fazendo a continha e vendo, não, de repente vale a pena fazer isso mesmo. Porque eles vão chegar no final do processo, eles vão ter 3 benefícios. Ele vai ter o benefício do regime próprio, limitado ao INSS, que por ser por força do regime de médias, pode ser que não seja o valor integral do INSS, e que também pode não concluir as 40 contribuições, o que também diminuiria esse benefício do regime próprio. Então, o regime próprio é, no máximo, o benefício do INSS, né? Vai ter o benefício, esse que está sendo calculado com que a União se compromete a pagar para ele lá quando ele se aposentar, o que eles chamam de benefício especial, que é um valor decorrente dessas contribuições anteriores à adesão ao regime de previdência complementar e superiores ao limite do INSS, e terá o benefício decorrente do regime de previdência complementar. Então, ele vai ter o benefício dele terá 3 componentes, né? O que nós queremos facultar, aliás, impor a abertura, mas, ao mesmo tempo, também impor que, de alguma forma, tem também que se buscar que os entes públicos façam essa compensação, de alguma forma, no momento correto. E outra coisa outro ponto que eu queria referir é a questão da pensão. Porque a gente, lógico, ninguém pensa em pensão, né? Porque jovens com essa idade, com esse projeto, nós poderíamos ter alguns aqui que não fossem tão jovens que entraram depois de 2004, bastava ter entrado já, né, com alguma idade no sistema, né? Agora, em regra, são jovens e lógico, não se pensa nisso. Mas a questão da pensão, nos Deus fala muito do cônjuge, né? Mas a pensão tem problema do filho, não é o filho dependente, que é mais grave que o problema do cônjuge, né? Ou seja, o cônjuge, em regra, se ele estiver desempregado, ele vai ficar com a pensão, se ele não tiver outra fonte de renda.
Se ele tiver outra fonte de renda, né, ele ainda vai conseguir ficar com uma pensão, que eu fiz a conta aqui daquela tabelinha também, rapidamente, ele vai ficar com uma pensão de... Eu fiz, mas não sei onde é que eu coloquei, né? De R$ 1.900, uma coisa assim. Né? 1.900 e alguma coisa. Está aqui, 1.993. É o máximo que deixaria de pensão. Na acumulação. Na acumulação. Né? Ou seja, se eu morrer hoje, se a minha esposa tiver uma aposentadoria dela, o máximo que ela vai receber de minha pensão é 1.993. Eu falo esposa porque eu não tenho filhos dependentes mais. Meus filhos já estão todos maiores de idade. Né? Mas isso vai acontecer também para aqueles que têm filhos menores, eventualmente. Né? Então, tem que ter alguma mediação nisso, né? Porque realmente isso está muito distorcido no processo. E essa é um dos trabalhos que nós temos que fazer também, buscar fazer também. Bom, essas foram as observações, né, que nós tínhamos para fazer aqui da mesa, e aí ficamos à disposição agora para as indagações do plenário. Hein? Uma avaliação nova agora dessa alíquota progressiva aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nós já temos uma alíquota de 14%. Né? Hoje, eu estava olhando aqui, fui buscar os dados nas informações sobre o pagamento. Tá? O dado está um pouquinho atualizado, porque é de 2018, mas nós não tivemos muito reajuste nesse período. Nós temos um total de 342 mil matrículas. 280 mil matrículas ganham menos de 5 mil líquidos. Então, nós vamos ter 280 mil matrículas com uma redução de alíquota. Uma redução bem considerável. Sim. De 14 vai para 9, né? Pela tabela ali, eu acho. Depende da linha. Mas vamos considerar. Na cabeça, assim, em tese vai ser menor. Até 5 mil reais. Vai diminuir. Vai diminuir. E vamos ter só 60 mil matrículas. Não, menos de 60 mil, porque provavelmente na última faixa que efetivamente vai ter aumento são pouquíssimas matrículas. E considerando que o aumento é só de 2 pontos, na verdade, no total, a tendência é que o déficit aumente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha, tem um detalhe que vai cair a arrecadação aqui. Tem um detalhe que eu acabei não falando, mas é o seguinte, ele é importante. Os cálculos que foram feitos só se referem à União. Então, a União, ela fez uma conta, presumivelmente, né, lá tem pessoas que ganham mais do que esse valor num número maior, ela fez a conta que o que ela vai perder na redução de alíquota, ela vai ganhar no aumento da alíquota das outras carreiras. Agora, tem um detalhe importante. Tem um artigo, nós vimos só o artigo 14º, né, que trata da pensão. Eu acabei não falando, mas é importante, a adaptação da alíquota nos estados. É o artigo 15 da PEC. Aplica-se imediatamente, em caráter provisório, aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a alíquota estabelecida no caput do artigo 14 para a União, para a contribuição ao respectivo regime próprio de previdência social. Então, provisoriamente, vai se aplicar essa mesma tabela. Parágrafo 1º. Os estados do Distrito Federal e os municípios terão 180 dias de prazo para, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo 1º 1A do artigo 149, é o que trata das contribuições, adequar as alíquotas de contribuição devida por seus servidores ao respectivo regime próprio de previdência social, podendo adotar o escalonamento e a progressividade de apuração das alíquotas previstas no artigo 14. Repare que ninguém está dizendo nesse parágrafo 1º que tem que ser a mesma. Está apenas dizendo que provisoriamente se aplica aquela e que aquele vai ter que fazer uma adaptação em 180 dias. Pode deixar então 14 para todo mundo. Mas olha aqui, olha o que diz o parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem adequação das alíquotas pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, passados 180 dias, nada sendo feito,
A alíquota estabelecida no caput do artigo 14 será definitivamente aplicada aos respectivos servidores. Ou seja, a interpretação sistemática é que ele não é obrigado a fazer essa redução. Porque se ele fizer redução, no fim, nós que estamos no topo vai aumentar, vai ser mais de 16%. Porque no momento que ele começar a ajustar essa faixa, 16% é considerando a progressiva com a tabela da União. Sim. Se ele começar a aumentar esse percentual aqui no estado do Rio Grande do Sul para diminuir a perda, vai começar a aumentar o nosso percentual total. Mas eu acho que fica um pouco limitado, fica limitada aquela tabela ali. Agora, o que eu não sei é se tem perda de arrecadação. Mesmo com essa quantidade de matrículas que tu referes, eu não sei se tem perda de arrecadação. Porque na União também tu tens os salários, a remuneração menor. Eu falei anteontem nós tivemos uma conversa com o deputado Mauro Benevides Filho, PDT do Ceará, que provavelmente vai ser o presidente da comissão especial. E aí eu disse isso. Eu digo, mas é estranho, porque ao mesmo tempo que diz que tem que melhorar a arrecadação, faz uma tabela que vai reduzir a receita, porque no próprio regime geral. Né? E no coisa da União, não vai. Eles já simularam tudo isso aí ele me disse, dá não sei quantos milhões por ano, 200 e poucos milhões por ano, a mais de arrecadação, aplicando essa tabela progressiva. Os servidores que já entraram, podendo ingressar no regime de previdência complementar. Então, aquele que já está no regime de previdência complementar. Lá em São Paulo, nós temos, então, um grupo que já está nessa situação. Então, funciona basicamente o seguinte, acho que todos sabem, eles só pagam contribuição previdenciária até o teto do regime geral de previdência, então, qualquer que seja o valor que eles recebem, eles pagam sobre R$ 5.839,45. Lá em São Paulo é 11% sobre esse valor, e o restante são aportes que ele faz. Lá em São Paulo chama SP Previcom, a fundação que cuida da Previdência Complementar, e no percentual máximo de 7,5% da remuneração, e o Estado paga 7,5%, até 7,5% da remuneração. Então, até esse valor é 1 para 1. Se o servidor quiser colocar mais, e às vezes nessa fase de vida eles conseguem colocar mais, né, são pessoas mais jovens, que às vezes não têm de uma família constituída, eles podem colocar, vai ter o mesmo rendimento, mas aí é sem a contrapartida do Estado de São Paulo. E eu acho que esse é um modelo meio parecido nos outros estados. Na União, me parece que eles aumentaram esse percentual de 7,5% para 8,5%. Já me disseram, não, na União é 8,5%. Eu confesso que eu não estou absolutamente familiarizado com o sistema da União, mas no estado de São Paulo é assim. Pois bem, a esses servidores vai se aplicar a mesma regra do pedágio. Ou seja, eles estão no mesmo dispositivo. Os servidores que aderiram ao regime de previdência complementar, eles estão no mesmo artigo 3º da PEC. Então, o artigo 3º da PEC pega todos os servidores que ingressaram até a data da publicação da emenda. Tá certo? Então, a eles aplicar-se-ão aqueles mesmos requisitos, o mesmo requisito do pedágio, fórmula 8696, aumento de 1 ano a partir do ano que vem, idade mínima aumentada a partir de 2022 e possibilidade de lei complementar fixar novas pontuações a partir do momento que for atingido esses valores. Então, eles estão nessa mesma regra. A única diferença é que fica bem claro, né, no parágrafo 9º do artigo 3º da PEC, que o disposto nos parágrafos 7º e 8º, que são os que tratam da fixação do valor dos proventos e da correção do valor dos proventos, não se aplica a quem tem exercido, a quem tem ingressado após a instituição do regime de previdência complementar, ou servidor que tenha ingressado antes, mas tenha exercido a opção, essa nós estamos falando, a migração, nos termos dos parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição. Então, fica bem claro que a eles não se aplica nem a regra do parágrafo 7º,
a do cálculo dos proventos, né, a regra do parágrafo 8º, reajuste dos proventos. Então, eles têm regra própria fixada no parágrafo 9º, inciso 1º e 2º do artigo 3º. Então, vamos lá. Os proventos de aposentadoria, inciso 1º, corresponderão a 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, correspondentes a 100% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994, ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição, que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite de 100%. Até aqui está igual, não está igual? Observado para o resultado da média aritmética o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, é exatamente aquela mesma regra da média, não é mais 80%, é 100%, não são mais 100% lineares, é 60% nos 20 primeiros anos e 2% por cada ano excedente, então vai ser aquela média que vai precisar dos 40 anos até o limite do regime geral. Então, aquela conta que o doutor Telmo falou. Sendo o regime de média, ainda que ele pague sempre o valor do regime geral de previdência, ele esteja sempre no teto, essa coisa toda, não há uma garantia de que 100% dessa média corresponderá ao último salário. Vai depender de ver quanto que aumenta esse limite do regime geral. Então, é uma média que tenderá a ser mais próxima, porque as pessoas ganham mais do que isso, então pagam sempre no teto, mas não há uma garantia de que seja isso. Se não fosse isso, é muito simples, é só dizer até o valor tal. Se tiver, hipoteticamente, alguém que entrou no regime de previdência social, já com alguma idade, com alguma contribuição e puder levar, é possível que ele se aposente com menos de 40 anos. Mas é uma hipótese que a gente acha que, em princípio, é difícil, tá certo? Então, acho que a eles vai aplicar claramente essa regra do pedágio do mesmo jeito que se aplicou para todo mundo, e eles, no final, vão estar na fórmula 105 servidores, 100 servidoras, sujeitos à lei complementar, que até lá, muito provavelmente, já vai estar tratando disso. Bom, eles também estão sujeitos, como a gente viu, aquela mesma redação de que a alíquota passa de 11% para 14%, tá certo? Então, a alíquota incidente sobre a contribuição que eles fazem para o regime próprio, ou seja, até o teto do regime geral, passa para 14%, e também aplica-se as alíquotas progressivas. Mas, segundo a melhor interpretação, limitado ao teto do regime geral. Então, eles vão estar naquela regra da alíquota, né, naquela faixa da alíquota que vai incidir no valor que eles têm que recolher. O resto estão recolhendo para o regime de previdência complementar. Então, acho que qualquer interpretação diferente dessa, aí sim é confisco. Porque ele só pode ter aposentadoria limitada a 5.839 e não vai poder cair na outra alíquota. Então, me parece que, no caso deles, essa pergunta já surgiu, a nossa interpretação é que a eles se aplicam exatamente a alíquota de que até R$ 5.839,45, sem redução ao acréscimo, ou seja, é 14% sobre esse valor. Agora, surgiu uma pergunta, se eles estão sujeitos à alíquota de, às contribuições previdenciárias extraordinárias. Ou seja, pessoas que acabaram de entrar, já estão no regime de previdência complementar, têm a sua contribuição limitada ao teto do regime geral, então, ao contrário dos outros servidores, não contribuem sobre tudo, só contribuem sobre isso. A dúvida é, estão ou não sujeitos à contribuição previdenciária extraordinária? Pela redação que nós lemos, né, não nos pareceu que eles estivessem excluídos. Lá fala servidor ativo, aposentado e pensionista. Não fala servidor ativo, não sujeito ao regime de previdência complementar.
Então, eu estou com o doutor Telmo. Eu acho que, se existir a contribuição extraordinária, é muito possível que esse servidor ou não seja atingido ou venha até uma alíquota pequena, mas eu não poderia cravar de imediato que a ele não se aplicará nenhuma alíquota de previdência, de contribuição extraordinária. Aliás, é uma questão que parece iria ser levada a quem fez a proposta. Já surgiu essa dúvida, como na União tem muita gente que está no regime de previdência complementar, inclusive lá, muita gente que migrou, ou seja, já estava no meio da carreira, ganhando um bom salário e preferiu migrar, como lá tem um benefício especial, eles não têm nenhum problema de perda. É só a questão de saber qual o regime que melhor convém a cada um deles. Então, na União, houve uma migração razoável. Eu sei que o pessoal fala, não foi uma migração tão grande. Não foi, evidentemente, enorme, mas não foi também tão pequena que não seja considerada. E aí eles também se aplicam às outras mesmas regras, quer dizer, a redução da pensão por morte, está certo? Então, está na mesma situação, e a impossibilidade de acumulação de proventos de pensão. Claro que também é um grupo que está muito longe dessas duas coisas, mas, de qualquer maneira, estão sujeitos à mesma regra. A morte deles não é limitada ao veto? Né? Sim. Sim. Ah, tá. Então, acho que com relação a esse grupo especificamente, eu acho que a questão maior vai estar no tempo que, de fato, eles vão ter que trabalhar, tá certo? Muito provavelmente aquele grupo de servidores que vai pegar todos os aumentos de expectativa de vida, né? De manhã, nosso colega doutor Clima falou, os que vão viver até os 100 anos, 150 anos, Chegou em 200. Quem sabe algum deles, não é isso? Algum deles, puxa, eu ouvi, na época eu tinha 30 anos, agora eu tenho 130, tá certo? Tá certo. Então, acho que com relação a esse grupo, é uma situação, assim, é um grupo que já está numa situação diferente. Tem uma lógica diferente de acumulação, eles calculam o seu percentual que eles estão contribuindo, aquele percentual que não é compulsório, então, eles calculam, de vez em quando fazem aqueles aportes extraordinários que essas leis permitem. Então, é o pessoal que, se o sistema der certo, e a gente torce para que dê certo, é um pessoal que realmente vai ter uma previdência complementar bastante boa, porque isso é uma coisa que eu queria, é a grande diferença entre essa previdência e aquela previdência que a gente faz no banco. Todos nós podemos fazer aqueles VGBL e PGBL, só que não esqueçam que lá não tem contribuição do ente público, lá é o seu dinheiro, a sua poupança aplicada. Aqui, cada real que o servidor coloca, o Estado, a União ou os municípios vão colocar o mesmo valor. Então, na realidade, é uma massa consideravelmente maior. Agora, tem um ponto, né, doutor Telmo, que a gente ouviu lá, que parece, né, não está muito claro, que para o regime de previdência, com base na capitalização, que será instaurado, se nada mudar nesta PEC, para os novos servidores, parece que não está tão claro que é com contribuição, com a contrapartida da contribuição. Exatamente, já notaram isso. Então, falando é possível, nós temos dois sistemas de previdência complementar. O sistema de previdência complementar até a PEC e o sistema de previdência complementar pós-PEC. Aí ficou essa dúvida, né? Assim, a percepção é que não está mesmo colocado que tem a contrapartida. Então, é um ponto até de inflexão da gente pensar. O sistema de previdência complementar ele foi pensado para ter dupla contribuição. Por isso, quando os servidores da União migraram, fizeram tudo isso, eles estão calculando que vão receber sempre essa outra contribuição também. E são pessoas que já estão no meio do caminho. Então, aparentemente, se for isso mesmo, isso não está tão claro, vai ter dois regimes de previdência. O top, que são para os mais antigos, e o normal, que é quase parecido com o banco, para os novos. Isso a gente não tem certeza absoluta, né? Nas nossas reuniões com as entidades, pareceu ser isso, mas não dá para ter certeza. Passo a palavra ao doutor Telmo para suas considerações. Não, com relação a esse grupo, ali está a tua exposição
é clara, não tenho muito o que acrescentar aí. Na verdade, nós estamos mudando mesmo para um regime, o objetivo é mudar para um regime de capitalização mesmo. O que se busca com a proposta é cada vez tirar mais do Estado o compromisso de fazer a proteção social do inativo, que presume-se idoso, né? Sim. Porque a grande massa não se aposenta por incapacidade, nem por... mas se aposenta com o decurso do prazo, cumprindo a questão de idade e de contribuição, né? Eu disse hoje de manhã que isso é uma mudança de mérito do que foi idealizado em 1988. Né? Lá em 88 havia uma preocupação com o estado de bem-estar social e com a ideia de fazer uma proteção mesmo por meio do Estado. Tanto é que lá se instituiu a aposentadoria rural, se criou uma série de benefícios de proteção, né? Que hoje estão sendo abandonados, ou estão sendo mitigados, né? E tudo isso para que nós, nos próximos 10 anos, é isso? 10 anos que tenhamos um resultado financeiro de 1 trilhão a menos nas despesas da União, né? Nas despesas da União e dos Estados, né? Então, nós estamos caminhando para isso mesmo. Na nossa conversa com o deputado Mauro Benevides, ele disse que não iria acolher essa ideia de não participação do Estado na composição disso, ou seja, ia ficar, ele mesmo diz assim, ia ficar um regime capenga, porque ele não tem uma perna, não vai se segurar, né? Porque se for só a contribuição do servidor, né? E não esquecendo que há a possibilidade de criar um sistema puro de capitalização, até no limite do regime próprio de previdência, né? Do regime geral de previdência, né? Com capitalização capitalização mesmo, né? Quando o Kliman falou hoje de manhã no sistema nosocional, né? Que ele é? Ele é nada mais, nada menos do que um regime de capitalização puro, né? Só que tu podes durar mais do que a conta do regime de capitalização. Porque o regime de capitalização, tu junta dinheiro, quando chega na hora de te aposentar, ele faz uma conta. Tu vais ficar vivo até tal data. Então, eu vou ter que te pagar um benefício até aquela data. Aí ele pega aquele dinheiro, projeta que aquele dinheiro vai render naquele período e vê quanto que ele vai te pagar. Vou te pagar R$ 1.500. Porque ele fez a continha e ele chegou à conclusão que aquilo ali vai durar os 20 anos que tu irás sobreviver. Só que tu pode durar mais que os 20 anos. Então, esse sistema, ele diz o seguinte, se tu durares mais que os 20 anos, a partir dali há um seguro geral do instituidor daquele regime, que ele te pagará um valor se tu sobreviver àquele período. Isso que funcionou, conforme o Clima referiu, nos países nórdicos, né, quando tiveram esse aumento de expectativa de vida. Disse hoje de manhã também, o aumento de expectativa de vida para aqueles que chegam aos 65 anos, ele não é o aumento de expectativa de vida de todos nós, de toda a população. O aumento de expectativa de vida, por vezes as pessoas vão dizer, não, mas nós tínhamos uma expectativa de vida de 70 anos e agora nós temos de 85 anos. Mas qual é essa expectativa de vida que está me dizendo? Porque a expectativa de vida que vale para essas contas aqui é a expectativa de vida de quem chegou nos 65 anos, ou nos 60 anos. Porque muitos não chegam. E isso vai melhorando. Tu vai melhorando a expectativa de... Tu vai diminuindo mortalidade infantil, tu vai aumentando a expectativa de vida. Mas isso não quer dizer que tu está aumentando a expectativa de vida de quem
chega aos 65, chega aos 60 anos. Se nós olharmos os gráficos, eles são completamente diferentes. Um tende a estabilizar, está numa linha de estabilização, enquanto que o outro continua crescendo de uma forma diferente. Mas era isso, nós ficamos aqui à disposição para eventual questionamento. Bom, então, antes de passar a palavra, eu vou me antecipar, que, como eu já tinha dito, eu entrei em 2013 e tenho sempre essa dúvida do permanecer ou ir para a Previdência Complementar. Aqui no Rio Grande do Sul está aberta a opção, mas sem o benefício especial, que acabou tornando menos atrativo, digamos assim. Mas com essa ideia de que, com a reforma, o regime de previdência complementar possa perder a contrapartida e ficar apenas como uma capitalização, a minha dúvida é, se eu deixar para optar depois, eu posso ficar sem a contrapartida? Né? Fiquei pensando sobre isso, porque, na verdade, hoje, se eu optasse, eu teria contrapartida. E se eu deixar para depois da reforma e for sem a contrapartida, eu teria um direito adquirido aqui desse regime anterior, que eu poderia ter optado. Fiquei um pouco com essa dúvida, não sei se tem resposta. Mas a gente combinou com o doutor Telmo, com o doutor nos deu, que a gente ia abrir para perguntas, dúvidas, ou qualquer colocação, e depois eles vão se manifestar sobre tudo. Então, deixo aqui... Alguém tem interesse em falar alguma coisa? Vamos... Tá. Primeiro, então, a doutora Priscila. Ele vai te dar o microfone. Boa tarde a todos. Quando falaram ali a questão eu no início da manhã não consegui vim pela metade da manhã em diante, então não sei se o tema já foi tratado ou não. Então, se já foi, peço desculpas. Mas quando falaram da questão da contribuição extraordinária, falaram do efeito do confisco. Mas e a questão da bitributação? Porque, na verdade, é a mesma base para duas contribuições. Isso já foi tratado, já foi discutido? Acho que vou... tá. A doutora Maria Helena, depois o doutor Lourenço. E como é que fica a compulsória aquele que entrou depois de 2004 e que faz 70 anos e não fez os 20 anos de trabalho? 75 a compulsória, né? Não, enquanto a Constituição não mudou, tem uma decisão do Supremo, é só para o Supremo, é 70 anos. Eu tenho, se eu for aprovar uma lei complementar. Posso estar enganado, mas não vai fazer. Tá. Só também na linha da contribuição extraordinária, porque realmente ali está muito aberto, né, os limites tanto de tempo quanto de percentual. Se tem se trabalhado emenda nesse sentido de colocar a limitação, e quais seriam essas propostas, na verdade, né, para evitar o confisco ou para ter uma duração prevista, até porque o déficit, como tu falaste, não deve ter um fim tão em breve, né? Alô? Só uma curiosidade, se te fugir muito da nossa seara aqui, até eu peço desculpa, não precisa responder, mas quanto à liquidez desse sistema complementar, se há algum estudo sobre a solidez dele, se não, que nosso Estado aqui, nós estamos com defasagem de pagamento de salários, enfim, vários estudos. Era sobre isso, uma curiosidade minha. Não sei se foge um pouco, gostaria de alguma posição. Mais alguém, colegas? Então... Bom, vamos ver se não anotou, vamos ver pela memória. Então, a primeira dúvida da própria presidente Marcela, que está nessa situação, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Porque, né, nas nossas andanças por lá, estão repetindo que esse sistema de capitalização proposto não está claro que tem a contribuição do empregador. Então, parece que está escrito poderá, né, lá na redação da lei complementar, usada a palavra poderá. Então, o próprio deputado nos disse, poderá significa que poderá não ser, tá certo? Então, eu acho que esse risco realmente existe. Agora, disse o deputado que
já está tendo uma dúvida muito grande lá no Congresso com relação à própria ideia da capitalização, porque muita gente tem medo, é um sistema que não teve tanto sucesso assim em todos os países do mundo. Então, ele diz que tem mais países que têm sucesso do que não tem, mas não é que seja um sucesso absoluto. Mas o que ele nos diz peremptoriamente é que, se não for com a contribuição do empregador, ficará capenga. Então, aí ele até fez um vaticínio, né? Desse jeito, não vai passar. Quer dizer, ninguém vai dar um cheque em branco para um sistema que já tem dúvida se vai funcionar sem essa contribuição. Então, eu acho que isso talvez seja um alento para você pensar. Olha, muito provavelmente, se for, vai ser com a contribuição. Mas nós prometemos te manter atualizada, que acho que deve ser uma dúvida de muita gente, tá certo? Acho que isso é real. Com relação à contribuição extraordinária, quer dizer, o que surgiu mais assim visível foi já ter tido essa decisão do Supremo, no caso do presidente da proposta de lei, que depois foi convertida em lei, do presidente Fernando Henrique Cardoso, no sentido da vedação do confisco. Agora, tem um grupo, né, de especialistas em matéria tributária estudando essa questão, porque eles acham que essa inconstitucionalidade talvez mais visível, e aí já aproveito para responder o Lourenço também, no sentido, né, da carga total que vai ser feita sobre os servidores. Já pagamos imposto de renda, aí sim, numa alíquota progressiva, já pagamos a contribuição previdenciária, que, como eu disse, 14% já é um valor, já é um percentual bastante alto em termo atuarial. Se não me engano, tem uma repercussão geral do caso de Goiás, que é o único estado que está cobrando mais do que 14%, parece que lá é 14,25%. O Supremo reconheceu a existência de repercussão geral para saber qual é o limite, e aí perfeitamente pode ser colocada essa questão também da bitributação, você criar uma segunda contribuição sobre a mesma base. Teoricamente, eles estão tentando fazer por emenda para mostrar que são coisas diferentes. Uma é a alíquota que eles entendem que é justa, cobrar mais de quem ganha mais, e outra supostamente para sanar o déficit. Mas elas estão intrinsecamente ligadas, tá certo? Quer dizer, até porque no sistema que nós temos agora, acho que todo mundo sabe que não tem como você sanar um déficit de décadas simplesmente com a atual geração de servidores ativos e aposentados. Então, o estudo que se fez, e aqui eu repito uma coisa que eu já falei de manhã, quando veio o regime de previdência complementar, pelo menos lá no estado de São Paulo, se tem esse dado, quanto que o sistema de previdência própria, quanto que o regime próprio de previdência iria deixar de arrecadar. São pessoas que agora estão vertendo o que pagariam para o regime próprio para esse regime complementar. Tá certo? E ó, que lá em São Paulo nem teve essa possibilidade de migração. Quer dizer, ninguém está falando nem dos antigos, é só dos novos para cá. E é um valor considerável. Quer dizer, a SP Previcon já administra um valor razoável de aportes que foram feitos pelos novos servidores. Então, é dinheiro que deixou de entrar no regime próprio. Então, ou seja, só isso vai fazer com que o déficit se prolongue. Então, vocês perguntaram qual é a proposta. Eu acho que a proposta que está trabalhando é simplesmente suprimir as duas situações. Vamos trabalhar com a alíquota hoje existente, que inclusive nem precisa mudar a Constituição. Já está lá, que é de acordo com a fixada pela União. Então, a União pode fixar dela por lei, não precisa mudar a Constituição, e automaticamente os estados terão que aumentar. Isso está claro, né, no dispositivo da atual redação do parágrafo 1º do artigo 149, que a alíquota dos estados não pode ser inferior à alíquota da União. Então, eu acho que, no conjunto de tudo isso, a questão principal é essa, quer dizer, se entende que a melhor coisa é tentar suprimir, até porque, na soma total de tudo que o servidor vai deixar, vai chegar a um valor muito próximo, né, da metade, né, aquilo que as pessoas falam, se você já tem contribuição nesse percentual, mais a alíquota do imposto de renda e mais uma contribuição extraordinária aparentemente sem limite, pode-se chegar a um valor próximo da metade. Acho que aí sim, claramente, vamos dizer, tem grande chance do Supremo declarar inconstitucional. Agora, as duas últimas eu fiquei na dúvida. Se na compulsória e não complementar os 20 anos de serviço. Na nova regra? Eu estou tentando ver aqui. A lei está aqui. A lei, ó,
A lei que transformou a compulsória em 75 para todo mundo, né? A lei 152. Lei complementar 152, de 3 de dezembro de 2015. Então, a emenda falava em lei complementar e veio a lei complementar. Nós estamos vendo, quer dizer, aqui como no fundo há uma prorrogação das regras de transição, então eles fizeram regras de transição para quem está naquelas situações especiais, então quem entrou até 2003, quem entrou em 2004, aquela coisa toda, e depois disposições transitórias relativas aos regimes próprios de previdência, que eles, olha que interessante, a Constituição transforma a lei 9717, não sei se todos lembram, que a lei está logo depois da emenda constitucional 20, transforma em lei complementar, e está aqui colocado na Constituição. E aqui fala, então, da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. E, na prática, eu tenho a impressão que vai ser pela média mesmo, quer dizer, independentemente do tempo na proporção. Então, se a pessoa entrou mais velha, acontece. Eu conheço pessoas que entraram lá no serviço público, foram professores aí por 15 anos, etc. Tal, já fizeram concurso, entraram mais velho e saíram na compulsória. Nós temos um colega procurador que entrou também mais velho e também saiu sem fazer os 20 anos de serviço público. Então, também a aposentadoria dele é pela média, mas isso no sistema atual, né? Quer dizer, não estou falando da redação nova. Isso não nos parece que tenha mudado. Acho que não. Acho que aqui, pelo que a gente viu, repristinando a lei 9717. Fazer os 20 anos e Então, se ele faz 20 anos e 10 do serviço público, ele está na regra daquela média lá das contribuições do corpo permanente. Agora, pessoas que entraram antes da emenda e não fizeram os 20 anos também saíram pela média. Quer dizer, é muito claro que essa regra, que hoje está no artigo 40 e parágrafos da Constituição, se aplica a quem entrou depois de 2004. Isso não tem dúvida, que é pela média, seja compulsória, seja voluntária, isso acho que não tem dúvida. Se bem que alguém que entrou depois de 2004, até chegar na compulsória, presumivelmente vai demorar. Mas vamos dizer tal. Agora, o exemplo que eu dei desse meu colega, é um colega que entrou antes das emendas, teria direito à integralidade, mas chegou na compulsória. Na realidade, ele chegou antes dessa lei, então ele chegou aos 70 anos, antes de fazer 20 anos de serviço público. Então, ele acabou caindo na aposentadoria pela média. Não tem nenhuma regra que garanta daí Não, ele não está em nenhuma regra de transição, exatamente. Ele não atingiu a regra do artigo 6º da emenda 41 e não atingiu, portanto, a regra do artigo 3º da emenda constitucional 47. Então, ele vai pela regra geral. Pela média. Que hoje são os 80% maiores e que vai ficar agora a média da média. A média é uma coisa, né? E outra coisa é o que ele verteu para o sistema, né? Se ele verteu 20, só se ele tem 20 anos, ele vai ficar na proporção dos 20 anos. Né? Como é na aposentadoria complementar, para a aposentadoria compulsória. Tu não considera a integralidade para o aposentado compulsório. Tu faz na proporção que ele contribuiu. E a média é 80%. Isso da média que ele tem, hoje. Eu queria fazer mais duas observações só aqui. Nós conversamos com o Luiz Henrique aqui no intervalo e eu fiquei com aquilo me martelando, porque eu disse que essa regra não alcançaria nenhuma das pessoas que estivesse fora daquele período de nascimento. A regra, essa do pedágio. Né? E agora eu compreendi por que eu disse isso. Porque não tem, na hora não me... se tens hoje 50 anos de idade e 35 anos de contribuição, tu terás daqui a 10 anos 60 anos de idade, 45 anos de contribuição, atingirás os 105 que está previsto. Mas não é só o 105. É o 105 mais a idade. E a idade já não é mais 60, já é 61. E para o ano que vem já não é mais 61. 2022 é 62. E a regra de 105 diz que ela pode ser mexida também, por lei. Então, por isso é que
eu digo numa leitura mais rápida, assim, de fazer uma conta que provavelmente nessa situação não vai conseguir sair antes de 65 anos, porque irá ocorrer acréscimo nesse período, que não vai depender mais de emenda constitucional, que vai empurrar ou esse 105 para mais de 105, ou 62 para mais de 62. Porque em 10 anos, pode ser que nós tenhamos uma expectativa de vida aumentada em um ano, aí já foi para 63, já não é mais 62. Então, porque quando nós conversamos, eu fiquei com aquela dúvida, mas por que eu tinha tão claro assim que não alcançaria, a não ser aquelas pessoas que nasceram entre 60 e 65, mais ou menos por aí. Mas é por causa disso. Porque já não é mais 60, já vai ser 62, no mínimo 62, porque esse já está previsto no próprio texto para 2022. Isso só ocorrerá em 2029. E provavelmente vai haver um acréscimo de idade ou da soma da idade mais contribuição nesse interregno. Hoje de manhã eu fiz uma breve observação quanto à tramitação da proposta, né? E vou só repetir rapidamente, que tem algumas pessoas que não estavam aqui, mas vou fazer num modo resumido, né? Então, a proposta foi protocolizada em 20 de fevereiro, mas ela não tem como começar a tramitar enquanto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania esteja instalada. Foi instalada agora quarta-feira, já tem presidente, já está formada mesmo. Agora vai ser, o processo já deve estar distribuído para a comissão, o presidente vai designar o relator, e o relator vai apresentar o parecer da constitucionalidade da proposta. Isso, nas nossas contas, vai ser na semana que vem, e a votação na outra, ou no máximo na próxima, depois na segunda semana contada de hoje. Tem uma questão política envolvida nisso, ou seja, muitos parlamentares sinalizam que não pretendem examinar essa matéria antes de o projeto de lei que trata da reforma dos militares, né? E tem a questão política, que eu acho que é a que tem maior peso, que é a questão do relacionamento do Poder Executivo com a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, né? Então, este é o momento que o Parlamento está sinalizando para o governo que, se não houver uma aproximação de alguma forma, né, a proposta vai ficar no stand-by, né? Tivemos notícias de que foram liberadas emendas parlamentares de R$1 bilhão, né? E parece que o governo federal está começando a fazer as nomeações dos cargos nos estados. E, com isso, seria uma forma de se aproximar do Poder Legislativo. Obviamente que a liberação de emendas parlamentares hoje tem um impacto muito menor do que tinha antes de ter o caráter de ser impositivo, essas emendas, né? Hoje elas têm o caráter de impositivo. No período quando a Câmara é presidida pelo deputado Eduardo Cunha, ele fez passar a proposta das emendas impositivas, né? Agora sobrou para o outro, né? Tira para um lugar, de vez em quando acerta no outro também, né? Então, ele perdeu um pouco dessa capacidade. Antes, o Executivo contingenciava daqueles deputados que ele não tinha interesse, e liberava dos que ele tinha interesse. Hoje ele não tem muito como fazer isso. Vai ser liberado, pode ser que seja lá em novembro, mas ela vai acabar sendo liberada. Mas essa questão da formação da estrutura dos estados, da estrutura da União nos estados, ela tem uma repercussão também dentro desse processo. O governo vem dizendo que acabou toma lá da cá a ideia de troca, mas isso está no imaginário da Casa Legislativa brasileira.
Então, o que se trabalha com a ideia de ter isso votado na Comissão de Constituição e Justiça daqui a uns 15 dias. Uma vez votado, fica pronto para ser constituída uma comissão especial. O presidente Rodrigo Maia deve constituir logo em seguida, os partidos já devem ter quais são os deputados que eles irão indicar, eles já devem estar trabalhando isso. Lá se terá, em condições normais, mais um tempo aí até maio, junho. Sim, se o governo conseguir acelerar mesmo, seria por aí. Seria lá para o final desse semestre. E acelerando. Em condições normais, demora mais. A reforma que o Fernando Henrique fez em 98 teve uma tramitação de mais de um ano inteiro. Acho que levou uns 3 anos para fazer a reforma. O Fernando Henrique consegue aprovar a reforma. Normalmente, os presidentes conseguem fazer reforma no primeiro ano de mandato. O Fernando Henrique fez no último ano do primeiro mandato, que foi em 98, mas ele já estava reeleito. A emenda foi aprovada depois da reeleição dele. Antes do início do segundo mandato, mas depois da reeleição dele. O presidente Lula fez em dezembro. Ele começou a discussão no início do ano e conseguiu votar ela em dezembro, que foi o que fez mais rapidamente. Então, no melhor dos mundos, para o governo, seria votar na Câmara nesse semestre. Isso eu acho que seria o sonho de consumo deles. Por um motivo muito simples, porque quando ela vai para o Senado, e eles nomearam uma comissão do Senado para acompanhar a proposta de emenda constitucional, que está tramitando na Câmara, tudo isso para tentar evitar que chegue no Senado, mexa em tudo e devolva para a Câmara. Quando chega no Senado, a tramitação é mais rápida, porque no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, ela examina tanto a constitucionalidade quanto o mérito. Então, não é formada a comissão especial. Então, uma proposta de emenda constitucional pode ser aprovada no Senado em uma semana. Chegou, passou no CCJ, vai para o plenário para votar. Enquanto que na Câmara isso não é possível. Tem que ter formação da comissão especial. Então, essa é a tramitação que tem. Nós estamos acompanhando o período de emendamento, de propositura de emendas, ele só começa depois de constituída a comissão especial. Na CCJ não existe a possibilidade de emendar, é um exame pura e exclusivamente de constitucionalidade, e nós estamos atuando para atender de uma forma ou de outra todos os espectros previdenciários que nós temos hoje. Tanto os aposentados, que já estão pelo regime da paridade, foram aposentados pela integralidade, tanto aqueles anteriores a 2003, que hoje estão na expectativa de se aposentar, e que não têm os requisitos cumpridos, Ou seja, nós estamos cuidando da questão da contribuição extraordinária, que nós achamos que é o que pode mais bater nos aposentados. Nós estamos cuidando da questão do pedágio, que é o que nós achamos que mais vai comprometer os anteriores a 2003. Nós estamos trabalhando a questão da fórmula de cálculo das médias para aqueles que entraram depois de 2004 e estamos tentando preservar o regime de previdência complementar para aqueles que entraram depois de 2004 e estão dentro do regime de previdência complementar. Então, isso tudo, como as ações elas não são contraditórias em si, elas não têm contradição, nós estamos trabalhando com toda essa visão. E, para os que estão por vir, nós também estamos trabalhando, buscando que não se desconstitucionalize o benefício e se constitucionalize a alíquota. Hoje nós estamos conseguindo viver isso. Nesse debate com o deputado Mauro Benevides, aí ele pegou e disse, mas me diz qual é o lugar do mundo que constitucionalizou a Previdência. Aí nos deu assim, da alíquota eu não vi em lugar nenhum. O único lugar que é aqui. Nós estamos constitucionalizando a alíquota. Aí ele pegou, não, mas isso eu sou contra também, acho que tinha que tirar a alíquota também daí. Eu digo, bom, então tá.
Mas era isso, presidente. Então, e muito obrigado pela atenção dos senhores aí. Bom, pessoal, então, faltam 5 minutos para as 4h30, que seria quando a gente começaria a discutir as propostas de emenda. Alguns colegas que vieram pela manhã e tiveram que sair, disseram que retornariam às 4h30 para participar dessa parte. Então, se todos concordarem, vamos tomar um cafezinho de uns 5 ou 10 minutos para também arejar a cabeça, para saírem boas propostas daqui, né?